várias perguntas que foram mandadas aqui perguntavam o seguinte: afinal, há déficit ou não há déficit na Previdência Social? Foi a primeira pergunta que mandaram aqui. Rogério, vou passar para você então começar a responder, depois passo para o Cláudio, passo para o professor, para o Gerson. Tudo bem? Por favor. Tá bom. Bom, até, se você me permitir, Heródoto, até antes de responder essa pergunta específica, acho que teria uns pontos que eu gostaria de colocar, até por ter sido citado em algumas apresentações, mas deixar claro, primeiro, a citação que eu fiz da Lei Orgânica da Previdência Social, ela é verdadeira, até cito o artigo 30 da Lei Orgânica de Previdência Social, a chamada aposentadoria por velhice 65/60, efetivamente existia, como existe até hoje, só que era aposentadoria por tempo de serviço e não tempo de contribuição, mas eu chamo a atenção que o problema que eu estou colocando é exatamente essa dualidade que a gente tem, em que as pessoas que têm uma trajetória mais estável no mercado formal de trabalho, que são as pessoas mais educadas, com renda de trabalho maior, se aposentam por tempo de serviço daquela época ou por tempo de contribuição hoje, e a gente usa o mesmo parâmetro de 1960. Já era, na Lei Orgânica de Previdência Social, a aposentadoria por tempo de serviço 35 anos para ter a integral e 30 para ter a proporcional. Depois de 60 anos, a gente ainda, de profundas transformações demográficas, a gente ainda usa o mesmo parâmetro. Mas exatamente o problema é esse. Enquanto as pessoas mais pobres, mais instáveis no mercado formal de trabalho são obrigadas a se aposentar por idade no setor urbano aos 65 e 60, os trabalhadores, a elite do mercado formal de trabalho, se aposenta aos 50 e, em geral, continua trabalhando, acumulando renda de trabalho e aposentadoria. É essa dualidade que a gente precisa acabar. Outra coisa que tem sido muito falada, da questão da expectativa de vida, de novo, a gente não pode discutir previdência usando a expectativa de vida ao nascer. Pelo amor de Deus, a expectativa de vida ao nascer em muitas regiões é baixa, porque você tem mortalidade infantil, porque você tem problemas de muitas mortes violentas na juventude. São problemas que têm que ser resolvidos, mas obviamente não são problemas da seara previdenciária. São problemas sim, mas são outras políticas. Porque se você considerar a expectativa de vida na idade de aposentadoria, que seria de 65, chamando a atenção que seria depois de uma transição de 20 anos, e que ela já vale para muitas pessoas, a expectativa de vida aos 65 anos é, hoje, em média no Brasil, 18, variando de 17 na região do Nordeste e Norte para 19 anos nas regiões mais ricas. O que eu quero dizer, quem chega aos 65 ou vive até os 82 ou até 84, dependendo da região. Repito, claro que mortalidade infantil e mortes violentas são assuntos que têm que ser resolvidos, mas, obviamente, não são assuntos da seara previdenciária. Em relação à pergunta do déficit, eu já falei isso até na minha exposição, efetivamente existe um déficit, que foi de 150 bilhões ano passado só no regime geral, mas se você considerar todos inclusive também os regimes de previdência dos servidores públicos, a gente está falando de um déficit de 300 bilhões. É papel sim do Estado cobrir esses 300 bilhões, problema nenhum em relação a isso. Só que quando você tira 300 bilhões de orçamento para cobrir isso, a gente não pode esquecer que eu estou diminuindo os recursos para a saúde, para a educação ou para investimento. Só para citar, o governo federal gastou 500 bilhões com o regime geral, cerca de 100 bilhões com o regime de previdência dos servidores, 600 bilhões, investiu 40 bilhões em infraestrutura.
E mais, você pode pegar receitas as demais receitas que estão vinculadas à Seguridade Social. Talvez ninguém consiga entender essa confusão, déficit da Previdência versus superávit da Seguridade Social. Tudo bem, você tem outras receitas vinculadas à Seguridade Social, mas é aquilo que eu falei. Quando você usa essas outras receitas, você está diminuindo os recursos disponíveis para a saúde. A gente não pode fazer essa discussão sem entender que os recursos são escassos. Eu até entendo que as escolhas são difíceis, mas a sociedade está satisfeita com a situação da saúde do Brasil? Não me parece. A sociedade está satisfeita com os investimentos em infraestrutura? Também não me parece. Então, eu sei que não são escolhas fáceis, mas são escolhas que afetam o futuro do país. Então, na minha visão, existe sim esse déficit. Também existe um déficit da Seguridade, mesmo que você considerar a DRU, as receitas da DRU, ainda assim haveria um déficit da Seguridade. Mas a grande questão que eu tenho colocado é que o superávit da Seguridade Social na contabilidade da Anfip só é possível porque eles tiram da conta, por exemplo, não é uma da única manipulação contábil, mas só é possível porque se tira da conta o regime de previdência da União, como se não fosse previdência, como se fosse gasto com o pessoal, ou outro argumento é porque ele está descrito no artigo 40 da Constituição e não no artigo 201, como se o número do artigo é que determinasse a natureza da despesa. Só para a gente poder equilibrar, eu me perco um pouco na resposta. Bom, várias pessoas mandaram a pergunta direta é o seguinte: há ou não há déficit da Previdência Social? Eu queria passar para o Cláudio. Cláudio, gostaria que você respondesse então essa questão. Há ou não há déficit na Previdência Social? Acho que o Rogério respondeu parte disso, né? A Seguridade Social. Eu mostrei aqui a Seguridade Social até quando nós tínhamos taxas razoáveis de crescimento do PIB, era superavitária. A Previdência Urbana, até 2015, era superavitária. Quando nós temos o processo de desaceleração do crescimento, ela se torna deficitária. Então, a resposta é sim, nós temos um problema fiscal, mas não basta essa resposta. O que é que causa esse problema fiscal? São as contas da Previdência ou é um modelo econômico que leva o país a enfrentar, né? A enfrentar uma desaceleração econômica importante? A segunda questão essa reforma, na forma como ela foi proposta pelo governo, ela resolve o problema ou ela desmonta a INSS? Na nossa perspectiva, ela não resolve problema, ela não resolve o problema fiscal. Porque ela causa uma corrida aos bancos, ela causa uma corrida contra a INSS. O jovem que vai entrar agora no mercado de trabalho não vai se sentir nem um pouco estimulado a contribuir com a Previdência Social. Aí tem um argumento também sobre recurso concorrente na Seguridade. Você dá mais para a Previdência, você está tirando para a saúde. Aí nós vamos olhar na experiência, tipo assim, em abstrato, eu concordo com isso. Mas vamos olhar no concreto, porque em abstrato não serve nada. O que é que o Ministério da Saúde está propondo agora? Ele está propondo objetivamente. Na prática, o desmonte do SUS. Então, esse debate, vamos tirar da Previdência para dar mais para a saúde, não é o que o Ministério da Saúde desse governo, se é que se pode chamar isso de governo, né? Com seus 9 ministros acusados, etc., essa coisa, essa entidade que nos governa, eles estão propondo planos de saúde populares, né, que é um desmonte do SUS. Adicione-se a isso, terceirização, tal. Então, a questão central aqui é que você não pode olhar um ponto, né, um ponto na curva, e daí deduzir. Significa dizer que não tem que alterar regras, que não se fez nunca nada. Nós estamos, desde 91, alterando a Previdência. Teve reforma do Lula, 2003, teve FUNPRESP, teve 85, 95. Qual foi o impacto disso? Quantas pessoas foram impactadas? Então, não é verdade que o Brasil não tenha ajustado, né? ajustado suas regras às novas realidades demográficas. Na minha opinião, o que está se propondo é uma outra coisa. Né? O que está se propondo é uma outra coisa. Porque, na realidade, o que está em disputa aqui é uma visão de país, não é uma visão de previdência, é uma visão de país, e isso subordina uma visão de previdência, de mercado de trabalho, etc. Chegaram até a dizer, enfim,
Prêmio Nobel de Economia, que você precarizar o trabalho gera emprego, né? Enfim, eu quero que mostre isso, e está escrito isso. Você diminuir o custo do trabalho gera mais emprego, gera mais lucro, né? Não gera mais emprego. Enfim, não dá para discutir um ponto específico na trajetória de ajuste atuarial. Professor Orione, por favor. Bom, eu acho que o Cláudio já colocou aqui a parte principal. Eu vou fazer um exercício hipotético. Hipoteticamente, eu admito que exista o tal do déficit, o que eu não concordo. Aí a pergunta subsequente seria, de onde eu tiro dinheiro para cobrir esse tipo de coisa? Não é isso? Existe o déficit. O que eu estou falando com vocês é que há 20 anos que eu lido com isso, a escolha tem sido tirar direitos de trabalhadores. Sempre isso. Então, se nós temos um problema de déficit, a gente tem que perguntar o seguinte, a gente poderia se perguntar, olha, se estão tirando os direitos dos trabalhadores e não resolve, a fonte prioritária de pagamento disso tem sido a classe trabalhadora. Se é a classe trabalhadora que está pagando a conta e não está sendo o suficiente, cada vez mais nós temos que precarizar, você fica com várias dúvidas. Por que então, desde os anos 90, você desformalizou o mercado de trabalho cada vez mais? Se a fonte principal seria o trabalhador, você teria que aumentar o nível de proteção do emprego, porque aí você teria uma regularidade fiscal suficiente para que isso aportasse valores. Então, assim, primeiro vamos considerar, se existe supostamente o déficit, existe uma fonte. E a fonte hoje prioritária, diferentemente de outros países, ela está sendo depreciada desde os anos 90. E agora, pior ainda. Então, você deprecia a única fonte, porque você deformaliza e inviabiliza o ingresso, diminui os direitos. Não fica estranho, assim? Não está meio contraditório? Agora, agregue-se a isso, para essa contradição, que 65% do que entra para os cofres públicos é de contribuições de Seguridade Social. Olha, 65% é de Seguridade Social e, pelo menos em 2015, menos de 30% era gasto com Previdência, Assistência e Saúde, você teria aí uma proporção de 35% sobrando. Mas você tem assim, uma conta muito rasteira, 20% que é retirado historicamente desde o governo Fernando Henrique, repetido pelo governo Lula, repetido. Então, assim, e agora aumentando em 30%. Então está ficando estranho. Aí eu fui contar os números de onde podia sair dinheiro para isso. Eu falei isso na Roda Viva. Estive na Roda Viva entrevistando aquele, chama Maia, acho que é o nome dele, tem um nome, assim, uma coisa ruim para alguns nomes. Ele chama Maia. Estava entrevistando. Eu virei e falei assim, peraí, esse homem. Isenções ao grande capital no Brasil. 2007, renúncias de contribuições previdenciárias de mais de 14 bilhões. 2008, mais de 15 bilhões. 2011, 21 bilhões. 2012, 22 bilhões. 2013, 28 bilhões. 2014, 33 bilhões. 2015, 40 bilhões. Se eu somar os 4 últimos anos em isenções previdenciárias, eu tenho o que eles estão chamando de suposto déficit da Previdência Social. Aí eu vou para a DRU, que é essa desvinculação autorizada constitucionalmente. O que é pior é, as coisas acontecem no Brasil e eles ainda colocam na Constituição. É uma coisa impressionante o Brasil. O cara ainda coloca esse desvio de receita dentro da Constituição. Aí, eu estou sem a contabilidade. Mas também dava alguns bilhões por aí. Eu estava fazendo a soma dos bilhões. Dava mais uns 200 bilhões aí em alguns anos. Cobrança da dívida de empresas. 185 bilhões de reais em 2012. E cobrou menos de 4 bilhões. Porque o sujeito virou para mim e falou assim, não, mas é que a gente ainda tem um saldo grande, a gente cobrou bastante. Não cobrou, eles deixaram de cobrar. Em 2012, por exemplo, era 185 bilhões e houve a cobrança de 4 bilhões. Quando a dívida chegou a 230 bilhões,
acumulada dos devedores para a Previdência. Em 2013, foi cobrado só 3 bilhões. Quando a dívida chegou em 250 bilhões em 2014, cobrou-se 1 bilhão. Quando a dívida chegou a 307 bilhões no ano passado, mais 1 bilhão. Mesmo que eu somasse, fizesse a soma das cobranças, eu teria aí mais alguns. Aí o entrevistador, que é um sujeito muito esperto, deixou de entrevistar o entrevistado e quis me constranger publicamente. Então, qual é a reforma da Previdência? Ele chama Leite, não, Gusto Nunes, Anjo, Gusto dos Anjos, esse aí. Ele virou e falou assim, e qual é a sua reforma para a Previdência? Bom, primeiro, eu não estava sendo entrevistado, quem estava sendo entrevistado era o cara, ele que tem que dar a reforma da Previdência dele. Mas aí eu falei assim, você quer a minha reforma da Previdência? Eu já economizei 700 bilhões para a Previdência, só nessa contabilidade que eu te dei aqui. Mas é claro que eles não querem. Por quê? Porque você desloca a fonte de custeio do trabalhador para o capital. Isso é bom. Agora, o capital é aquele mesmo que a Dilma disse que ia criar empregos quando ela isentou. E não criou empregos. Hoje nós estamos vivendo um problema, de novo, de desemprego, de deformalização e assim por diante. Então vocês vão me dizer que mesmo que eu admitisse que existe dívida, déficit, não existe solução que não a dos trilhões, eu vou colocar trilhões porque eu nunca fiz essa contabilidade, mas certamente se fosse feita a contabilidade da perda de direitos em 25 anos, direitos previdenciários, nós superaríamos tranquilamente um trilhãozinho. Um dia eu sugiro aos senhores que façam essa contabilidade. Faça essa alta programada economizou bilhões de reais. Alta programada, essa agora aposentadoria, pensão por tempo determinado vai economizar outros bilhões, a aposentadoria especial destruída, mais alguns bilhões, o auxílio doença cada vez mais dificultado, agora com disposições inconstitucionais de que eu, por exemplo, o juiz, né, que eu sou juiz, mas aqui eu não estou como juiz, que o juiz, por exemplo, se ele não der um prazo, até 2 anos e tudo mais, aquilo é desfeito pela própria administração pública, ou seja, não respeitam nem mais decisão judicial, fragilizam a própria decisão judicial. Então, assim, o Brasil está todo desconstruído. Desculpa, Herói. Obrigado, professor. Passar então a palavra para o senhor Gerson. Senhor Gerson, por favor. Em relação ao déficit da Previdência, eu gostaria de comentar o seguinte. O Brasil observou nos últimos 20 ou 30 anos um envelhecimento da população que a gente poderia dizer que foi uma espécie de envelhecimento induzido, até pelo próprio governo. Aconteceram uma grande quantidade de fatos ou de fenômenos que explicam isto. Eu me dei conta disso um dia, recentemente, quando um compositor muito conhecido de música popular brasileira, o José Flores de Jesus, mais conhecido como Zequete, eu me lembrei da letra de uma música chamada Acender as Velas. Todo mundo aqui conhece, que dizia: o doutor chegou tarde demais porque no morro não há automóvel para subir, não tem telefone para chamar, nem tem beleza para se ver e a gente morre sem querer morrer. Essa música foi feita em 1970, na época do show Opinião da Nara Leão, no ano de 1965, que foi exatamente no momento em que a taxa de crescimento do Brasil era mais elevada, o crescimento da população, e ela começou a reverter. Nós passamos a população no total, começou a diminuir em 65 para hoje, até hoje. E isso aconteceu não somente porque a natalidade diminuiu, mas porque a mortalidade diminuiu muito. Porque agora o doutor chega na favela, a ambulância sobe, todo mundo tem motocicleta, ou quem não tem motocicleta tem carro, mesmo que velho, todo mundo tem geladeira para não perder alimento, a classe média tem planos de saúde, que foram todos posteriores a isso. Então aconteceu uma grande quantidade de fatores, e principalmente, nos últimos 30 anos, houve um grande esforço governamental de redistribuição de renda.
Tanto Fernando Henrique Cardoso aumentou o salário mínimo de 100 para 200 de uma vez só, depois de 200 para 300. Aí, quando chegou Lula, continuou dando uma política de salário mínimo diferenciada e ainda criou o Bolsa Família. Isso tudo reverteu em qualidade de vida melhor para a população mais pobre. E é isso que mostra como é que, de repente, se multiplicou tanto a quantidade de gente que está envelhecendo e atingindo as idades aonde... E aí eu me preocupei em consultar as estatísticas da ONU para ver até que ponto em outros países o que é, se acontecia um fenômeno de tamanha intensidade. Então procurei ver países que são mais velhos, que têm populações mais velhas, qual é a proporção de velhos que existe nessa população e como elas vão evoluindo. E aí me fixei principalmente em países que tiveram influência no crescimento da população brasileira, como Alemanha, Itália e Japão, e também nos Estados Unidos. E constatei uma outra coisa muito interessante, que, por exemplo, quando a doutora Angela Merkel, no ano passado, recebe 1.400.000 refugiados, ela faz isso não somente porque ela é uma pessoa de bom coração, é porque a Alemanha precisa desses refugiados. Assim como a Itália começou a importar e está recebendo largamente as pessoas. Você também, acho que tem que falar um pouquinho. Então, essas coisas todas estão acontecendo e mostrando que, na verdade, o mundo do século XXI vai ser um mundo bem mais envelhecido. Isso. E é compensado nos países mais velhos com políticas migratórias, inclusive. Agora, em relação ao déficit da Previdência, então, isso tudo é para dizer que, em tese, nós precisamos fazer uma reforma da Previdência, sim. Se é para já, ou se poderia esperar um pouco, é uma outra questão. Mas que a reforma é necessária porque nos países em que as populações são mais velhas, as regras do jogo já são mais próximas dessas que estão sendo propostas agora. Agora, por fim, eu gostaria de comentar uma coisa. É que precisamos... Primeiro que eu gostaria de dar razão ao que falou o doutor Orione, do tocante ao fato de que, aparentemente, se desvia muito dinheiro que devia ir para a Previdência. E segundo, que eu acho uma coisa igualmente relevante, é que o INSS precisaria de uma enorme reforma gerencial. Porque o INSS perde muito dinheiro de todas as maneiras possíveis.